E aí, galera, belezura? Tudo bem? Bom dia para você, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo aí, né? Simbora para a nossa aula e hoje nós vamos continuar a nossa discussão sobre Grécia Antiga, tá? E aí a gente vai estudar duas cidades maravilhosas que são Atenas e Esparta, duas das mais importantes cidades. Nós vimos na aula passada, seguindo aqui a estrutura do seu livro, tá? Então lembre-se que é importante abrir o livro para poder acompanhar com a gente. Nós vimos já as características de maneira geral da Grécia Antiga e percebemos que duas cidades se destacavam bastante, no caso Atenas e Esparta. E aí a gente vai estudar agora exatamente a cidade de Atenas, o berço da democracia, ou seja, é aonde nasceu a democracia. A democracia, que é um regime hoje tão importante para a nossa sociedade. Vamos estudar então Atenas? Olha só. Atenas, atual a capital da Grécia, tá? Situa-se na região da Ática, que é uma grande região, e foi fundada pelos jônios, aqueles povos que eu falei para vocês que tinham bastante conhecimento de navegação e de comércio na antiguidade. Esparta originou-se dos grupos dórios, né? Então a gente já vinha vendo isso também, ou seja, da região da Lacônia. Atenas vivenciou inúmeras experiências políticas e reformas sociais. Então, pessoal, uma coisa importante é que Atenas teve muitas reformas, tá? Então, olha só, a gente já tinha lido isso aqui, eu estou só retomando, né? E aí, olha só, foi governada por reis denominados basileus. Então, a gente viu que os reis de Atenas, eles chamavam basileus, e eles tinham amplos poderes, né? Eles eram chefes supremos, e eles governavam com o apoio de um conselho, que era o chamado Areópago, tá? Do qual participavam somente os membros da aristocracia, ou seja, aqueles ricos, nobres e tudo mais. O resto tinha que obedecer e muito à sociedade do Areópago, dos aristocratas, né? E vamos ver então como é que a sociedade de Atenas dividia, tá? Era uma sociedade hierarquizada. Eu gostaria de retomar aqui com vocês esse conceito do que é uma cidade hierarquizada. Vamos anotar no seu caderno? Anote aí para mim no seu caderno. Uma sociedade hierarquizada é aquela que apresenta uma grande distinção entre as pessoas, tendo uma parte da sociedade entendida como superior ao resto. Essa parte, normalmente, trabalha muito menos e ganha muito mais, causando grande desigualdade e injustiça social, beleza? Então anota aí para mim, olha só. A sociedade hierarquizada, algumas pessoas são superiores a outras, né? E aí aquelas que são consideradas superiores, elas trabalham muito menos ou nem trabalham, tá? Porque são consideradas provenientes dos deuses ou de Deus, né? Dependendo da religião, e elas sempre ganham muito mais que o resto da sociedade. Isso gera uma situação grave de profunda desigualdade social e injustiça, tá bom? E era assim que era a sociedade de Atenas, de Esparta e de toda a Grécia Antiga. Assim como também no Egito Antigo, que nós já estudamos. Ou seja, uma sociedade hierarquizada, com pessoas superiores e pessoas inferiores. Graças, né? Hoje a gente mudou bastante. A nossa sociedade hoje, ela não é hierarquizada, porque as pessoas não se consideram superiores a outras, mesmo que elas sejam mais ricas que outras. Nós, atualmente, pessoal, não nos livramos da desigualdade social, não, tá? Hoje no mundo a gente continua vivendo uma situação de muita injustiça e muita desigualdade social, mas algo melhorou.
esse algo que melhorou, essa coisa que melhorou muito, foi essa ideia de que antes as pessoas se achavam superiores a outras, né? Você nasce superior ou você nasce inferior. Agora não é bem assim, né? Agora todos somos iguais perante a lei, todos somos iguais perante um ao outro também, né? Vamos ver como era a sociedade de Atenas, olha. Ela tinha os eupátridas, proprietários das melhores terras, grupo formado pela aristocracia rural. Ou seja, os eupátridas eram aqueles que eram donos das terras, tá? E eram aqueles que mandavam na galera, eles eram os superiores. Temos os georgioi, que os georgioi, eles eram pequenos agricultores, tinham terra, tá? Mas eles eram pouco férteis, essas terras não eram as melhores. E a gente tinha os demiurgos, que eram um grupo formado de comerciantes. Se você vendia algo, você era um demiurgo. Havia também os metecos, que eram estrangeiros ou homens livres, que atuavam como comerciantes e artesãos, tá? Mas além disso, nós temos os escravizados, tá bom? Que eram os prisioneiros de guerra. Pessoal, naquela época, ser escravo não tinha a ver com você ser negro, não, tá? Muitos de vocês talvez tenham ainda aquela imagem de que para ser escravo tem que ser negro. Calma, não é bem assim. O escravo era considerado, sobretudo, um prisioneiro de guerra ou estrangeiro. Se o seu território foi invadido por Atenas e dominado, todo o povo dominado e invadido acabava virando escravo, tá? Então era assim que se formavam os escravos. Então é bom lembrar que se você era estrangeiro em Atenas, você já não estava muito bem. Você era um meteco, tá? O meteco e os escravos eram os piores no que diz respeito a acesso a recursos na sociedade. E por causa disso, a sociedade na Grécia Antiga tinha uma muita alta desigualdade social. Você vai anotar aí também para mim uma coisa que eu vou narrar aqui para você, uma questão que nós vamos discutir. Olha aí. Uma das características mais importantes de Atenas é que metecos e... Os metecos era quem? Só para você lembrar, ó. Estrangeiros, tá? Né? E escravizados eram muito incomodados com a desigualdade e faziam muitas revoltas. Essas revoltas geraram mudanças ou reformas políticas. Legal, né? Ou seja, pode anotar isso no caderno, pausa o vídeo e anota aí, tá? Faz parte do complemento, né? Um complemento da matéria. Então, o que eu quero dizer? Como tinha muitos escravos e muitos metecos em Atenas, nós acabamos vendo que houve muitas reformas sociais, ou seja, os líderes políticos de Atenas acabaram cedendo a muitas reformas sociais. E aí nós temos o seguinte: somente os eupátridas podiam decidir sobre os problemas da cidade, o que acabou gerando conflitos sociais em Atenas. Na tentativa de resolvê-los, alguns legisladores, ou seja, pessoas que fazem leis, tá, fizeram reformas políticas e sociais. Então a gente tem o Drácon, tá, de 650 até 600, então ele viveu aí 50 anos, né, antes de Cristo, que foi o cara que começou essas reformas. Foi o primeiro reformista de Atenas, o Drácon. Ele criou as primeiras leis escritas de Atenas e estabeleceu penalidades severas. Então, ele foi muito importante, porque antes, gente, como é que você vai reclamar de uma coisa se as leis não eram escritas? As leis eram inventadas e ficava no disse-me-disse, né? Então, você, não, mas a lei não disse isso, não diz aquilo. O Drácon, ele teve algo muito importante que foi escrever as leis, tá? E as punições, as penalidades para quem cometia crime passou a ser bastante severo. Mas as injustiças continuavam. E
as revoltas também. Em Atenas, os escravos e os metecos revoltavam-se muito. E aí um outro líder chamado Solon, que viveu entre 635, aqui no livro, ó, a 558 a.C., também fez reformas. Olha, ele buscou resolver os conflitos sociais e reformulou leis e formulou leis que aboliram a escravidão por dívidas. Isso aqui é muito importante, porque a escravidão por dívidas era o método mais comum, era a forma, era a maneira mais comum de gerar escravos em Atenas. Se você devia alguma coisa para o dono da terra, você acabava virando escravo. E essa era uma medida que deixava as pessoas muito revoltadas, porque era uma medida muito injusta, tá? E aí o Solon fez isso. O Solon, ele criou essa lei que proibiu, então, você fazer escravos por dívidas. Ele possibilitou que a população participasse de uma assembleia de cidadãos. Olha só isso daqui, tá? Ele possibilitou que a população participasse de uma assembleia de cidadãos, ou seja, agora todo mundo que fosse considerado cidadão em Atenas poderia participar da política. Isso aqui já é uma grande mudança. Essa participação dos cidadãos na política era chamada de eclésia, tá? Muito importante lembrar dessa mudança. O Solon, ele construiu a eclésia, ou seja, uma oportunidade para os cidadãos poderem participar da política. Teve também um outro cara, que foi o Pisístrato, que também fez reformas. Ele buscou apoiar as camadas menos favorecidas da sociedade e instaurou a tirania. Ou seja, ele queria apoiar os pobres, mas ao mesmo tempo ele instaurou a tirania. O que é a tirania? É uma forma de governo na qual uma pessoa só manda em todo mundo. Não ia ter mais várias pessoas ricas mandando. Naquela época, a tirania para hoje, né, para gente, a tirania é muito ruim, porque significa que ninguém vai participar da política. Mas naquela época era diferente, tá? Até então era uma oligarquia, ou seja, só quem era rico é que participava da política. A tirania não era legal, mas era melhor do que a oligarquia, porque na verdade a tirania era tirar o poder político dos ricos e colocar tudo para decidir na mão de uma só pessoa. Essa uma só pessoa, o tirano, ficaria super poderoso, mas ele ao mesmo tempo poderia regular. Ele poderia ajudar ricos, mas ele também poderia ajudar pobres. Foi isso que o Pisístrato tentou fazer. E última, houve uma grande e importante reforma de um cara chamado Clístenes. O Clístenes é, olha só, a quem se atribui a origem da democracia. Agrupou os cidadãos em 10 tribos. Então ele pegou todo mundo que era considerado cidadão em Atenas e dividiu essas pessoas em 10 tribos. E ele limitou o poder dos eupátridas, ou seja, dos ricos. O Clístenes disse o seguinte, ó, tá tendo muita revolta, a sociedade está muito injusta, tá tendo muita desigualdade social. Então é o seguinte, os eupátridas vão terem menos poder, eles vão ter menos poder, eles não vão mandar tanto. E a gente vai pegar todo mundo que é considerado cidadão de Atenas e deixar essas pessoas participarem da política, tá? E aí vamos dividir em 10 tribos e cada tribo participa da política. E ele estendeu a cidadania a um número maior de pessoas. Mas aqui vale a pena a gente parar tudo e começar a falar sobre o que era cidadania na Atenas, né? Vamos anotar no seu caderno? Agora. Então vamos lá, ó. Em Atenas, nem todos eram cidadãos. Eita, credo, desculpa. Cidadãos. A cidadania era uma condição muito especial. Era necessário que você fosse filho de pai e mãe atenienses, tá? Fosse homem e tivesse mais de 21 anos para ser considerado cidadão. Olha só que coisa, tá?
Então, isso aqui é muito interessante, muito importante. Em Atenas, nem todos eram cidadãos. Então, essas reformas aqui, com o Clístenes, era legal, mas não era para todo mundo. Mulher não podia participar da política, metecos, escravos, nada disso. Porque os cidadãos tinham que ter pai e mãe ateniense, tinham que ser homem e tinham que ter mais de 21 anos. O cara que mais vai tentar enfatizar essas mudanças, né, em Atenas será o político Péricles, tá? O Péricles, ele viveu de 495 a 429 a.C. Ele comandou a política em Atenas por 30 anos, então ele foi um líder muito forte e muito popular. Sua administração possibilitou o desenvolvimento das artes, da arquitetura, da filosofia e das ciências em geral. Então ele foi um grande investidor nos estudos, na cultura e na educação. Foi um período tão notável que ficou conhecido como o século de Péricles, ou seja, ele governou por 30 anos, mas as mudanças que ele efetivou em Atenas foram tão importantes que durante um século ou mais ficou se falando sobre as importantes mudanças de Péricles. Aqui tem uma notinha no seu livro muito importante sobre o Clístenes, olha, foi aquele cara que introduziu a democracia. As reformas de Clístenes introduziram um costume conhecido por ostracismo. Ou seja, as pessoas consideradas uma ameaça à segurança da cidade eram excluídas do meio social. Em pequenas placas de barro, denominadas óstracos, escreviam-se os nomes dos suspeitos. No exemplo, vemos o nome Temístocles aqui, né, em várias partes do século V a.C. no Museu de Atenas. Então, o óstaclo era essa parte de barro que você escrevia o nome de quem você queria que fosse expulso da cidade. Ou seja, o Clístenes teve uma prática chamada ostracismo que ficou muito famosa. E você vai anotar para mim no seu caderno o que era o ostracismo, porque é importante a gente organizar, tá? O ostracismo foi uma prática iniciada por Clístenes para, por votação, excluir pessoas consideradas perigosas para a sociedade. Então, ou seja, né, para a sociedade, pode anotar no caderno. Essa era uma prática de expulsão das pessoas, tá? Daqueles que fossem considerados perigosos. O Péricles, gente, ele vai consolidar a democracia, tá? Vamos ler um pouquinho aqui, olha. A democracia ateniense é bastante diferente da democracia em que vivemos na atualidade. Ela era possível apenas para os cidadãos, ou seja, homens filhos de pais atenienses maiores de 18 anos. Eu falei 21 anos, no livro está 18 anos. Por quê? Varia de acordo com as fontes históricas, tá legal? Normalmente os autores colocam 21 anos, outros discordam, falam que havia uma lei que era na verdade 18 anos. Para efeitos de prova, eu vou considerar o que está aqui que eu escrevi para vocês, tá? Era necessário que fosse maior de 21 anos, tá legal? Diferente do livro, né? Porque isso depende do autor mesmo. Então ainda há algumas questões que estão em aberto, né? Que ainda podemos discutir. Bom, de qualquer maneira, o que mais importa é você lembrar que você tinha que ser maior de idade. Na sua prova, basta você escrever o seguinte: para ser cidadão, era necessário ser maior de idade, né? Seja 18 ou 21 no caso, maior de idade, tá bom? Filho de pais atenienses. Assim fica mais fácil para você lembrar as condições de ser um cidadão em Atenas, tá bom, pessoal? Bom, você vai fazer para mim os exercícios da página 58, tá legal? Exercício aqui, ó, da página 58, e vai fazer uma pesquisa. Olha só, pesquisar. Aliás, não, desculpa, gente, desculpa, eu não vou pedir pesquisa essa semana, sabe por quê? Essa semana vocês têm uma provinha para fazer, né? Então eu prefiro deixar vocês estudarem,
Tá legal? É melhor você estudar bastante toda a matéria que a gente viu aqui até agora, tá legal? E fazer essa página 58, já tá de bom tamanho. Tá bom, pessoal? Olha, um beijo grande. Tô com muita saudade de vocês, muita mesmo, tá? Eu sinto muita falta dos meus alunos. Amo a sala de aula. Para mim, o laboratório mais importante do mundo é a sala de aula. Não é verdade? Beijo grande e a gente se vê na próxima.